Primeiro eu quero agradecer o convite, é sempre um prazer estar com vocês e aprender, né? A gente cada dia aprende mais sobre essa complexidade. Bom, antes de falar do Brasil, eu queria fazer um pouco... os arquivos, né? Eles são produtos do Estado. Os arquivos eles foram produzidos como instituição, marcada da Revolução Francesa, e ao longo do século XX, lugares de legitimação dos projetos nacionais, os arquivos do Estado. Tá para ouvir? Daí? Então, quando nós falamos de arquivos, né, temos que situar bem do que nós estamos falando, né? Então, esses arquivos nacionais, os arquivos regionais, eles são depositários da memória do Estado, que foi esse o caminho do Brasil, né? E a abertura desses arquivos para a cidadania, como lugar onde o cidadão vai em busca de direitos, é alguma coisa que acontece depois da guerra, da Segunda Guerra. E foi, ao longo depois da guerra, motivo de muitas demandas na Europa, né? Por conta de todas as questões do genocídio, etc. Isso marcou muitíssimo depois do 48, né? E a Declaração dos Direitos Humanos foi fundamental para isso, e isso chegou muito tardiamente na América Latina. Na verdade, chegou muito tardiamente na Península Ibérica também. Só na década de 70, depois da queda da ditadura da Grécia, da ditadura de Salazar, do Franco, e já a crise das ditaduras brasileiras, que a Unesco toma para si essa discussão, né? É a Unesco que vai, a partir, produzir uma documentação no âmbito do Conselho Internacional de Arquivos sobre a manutenção, a publicização, criar normas, enfim. Vai ser nesse âmbito internacional eurocêntrico, né? Portanto, numa perspectiva bastante eurocêntrica disso, né? No caso do Brasil, né, essa discussão começa a partir do 82. Antes de falar dos acervos de polícia política, que nós chamamos aqui dessa forma, é bom entender que o Brasil tem um sistema de arquivos muito complexo e, eu diria, até bastante sofisticado. O Arquivo Nacional é uma instituição do Império, criada no século XIX, né? Como nesse projeto de identidade nacional, construção de uma narrativa nacional, né? Portanto, criado no Império. Os arquivos estaduais é uma coisa do século XX, da segunda metade do século XX, e nós temos um sistema hoje chamado SINAR, Sistema Nacional de Arquivos. Nós temos dois arquivos importantes, que seria o Arquivo Histórico Nacional, onde está, digamos assim, a memória da colônia, enfim, é um arquivo chamado Arquivo Histórico, e o arquivo que seria o arquivo onde estaria guardado o arquivo corrente, o arquivo permanente e o arquivo intermediário, que são na verdade, a epistemologia da arquivística está nessa discussão, né, que são as idades da documentação. Está basicamente no Arquivo Nacional, que tem a guarda da documentação produzida pelo Estado e que durante muito tempo não tinha instrumentos legais de recolhimento, etc. e tal. Mas o Brasil tem uma longa também história de legislação arquivística, né? A primeira legislação assim, a citar, que trata de segredo, data do governo Médici, lá no ano 68. Né, que é onde se dispõe sobre a questão do sigilo. Mas, até então, não havia preocupação com relação a políticas de memória e a documentação sobre os períodos autoritários, que o Brasil tem uma política, tem uma cultura política autoritária. Lembrar que nós somos o último, nós e Cuba, o último país a abolir a escravidão nas Américas, né? Onde é que está, por exemplo, a memória sobre a escravidão? Então, nós temos uma cultura política do segredo e autoritária.
Isso reflete nas instituições arquivísticas, né? Aliás, me desculpe os arquivistas que aqui estão, são profissionais dedicadíssimos, mas é a ideia do segredo e do não acesso faz parte da cultura corporativa, né? Aqui em Alhures, é bom também que se diga isso. Em 1900, toda essa discussão sobre o arquivo de polícias políticas começa no Brasil, na verdade, em 1982. Como é que ela começa? Começa quando nós temos as primeiras eleições dos governos estaduais. Lembrando que durante a ditadura nós não tínhamos eleições diretas, né? Então, em 82 nós temos as primeiras eleições diretas para governadores, né? Aquilo que vocês chamariam de províncias. Nesse momento é o governo Sarney, é o primeiro, digamos assim, governo civil depois dos militares, depois desse grande acordo que é a transição brasileira. O Sarney leva para a Polícia Federal um policial famoso do DOPS de São Paulo, chamado, como é o nome dele mesmo? Romeu Tuma, né? Que era um homem que fazia parte do sistema repressivo, conhecido, etc. E ele foi ser o superintendente da Polícia Federal. O que faz o Romeu Tuma? Ele pega essa documentação que estava nas polícias estaduais, nos departamentos de polícias políticas, e leva para a Polícia Federal, né? Naquela ocasião, a desculpa dele, a fala dele era que havia sido eleito políticos que haviam sido caçados e exilados, e que esses políticos destruiriam essa documentação. Bom, essa documentação lá ficou durante o governo Sarney, e mais um tempo. Em outra eleição, mais para frente, já no final da década de 80, com novas levas de governadores, esses arquivos vieram para as instituições arquivísticas, alguns, e outros governos estaduais que não aceitaram esses acervos foram para as universidades. Ficou essa documentação, tem várias universidades, ficou, enfim, a cargo de grupos de pesquisa, enfim, de uma certa forma foi privatizada na universidade. E em outros estados, foi para os arquivos públicos. Foi, no caso, dois casos emblemáticos, onde tem a maior documentação, o Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, o governador que recebeu essa documentação não produziu nenhuma política pública de classificação, preservação e, evidentemente, de acessibilidade. Essa documentação lá ficou durante alguns anos. No caso do Rio de Janeiro, havia sido eleito um governador chamado Leonel Brizola, que, imediatamente, nesse governo, a Fundação de Amparo à Pesquisa financiou o Arquivo do Estado para fazer o tratamento e disponibilizar. Quando essa documentação foi para o arquivo, ela foi objeto de uma lei estadual, né, onde se regulava o acesso. Nós estamos falando de começo da década de 80, quando já existia toda uma organização e uma militância dos familiares de mortos desaparecidos. É bom dizer que nós estamos aqui hoje discutindo isso. Essas famílias têm grande, eu diria até que total responsabilidade por isso, que foram essas famílias que nos trouxeram até aqui hoje, né? A dor dessa gente, o drama, onde a sociedade ouvia isso indiferente, né? Então, imediatamente, esse arquivo foi aberto para a consulta de um grupo chamado Tortura Nunca Mais, né, que se constituiu logo no começo da abertura, e a partir daí ele começou a ser, o grupo Tortura Nunca Mais começou a trabalhar essa documentação e, na verdade, montar um outro arquivo. Esse arquivo do Rio de Janeiro é um arquivo que começa a ser montado pelas polícias políticas, e eu estou falando no plural, porque essa polícia política tem diferentes nomes ao longo da história da República, a partir da década de 20, quando é construído no Rio de Janeiro o primeiro prédio para a polícia política, que é o prédio do DOPS do Rio de Janeiro, né?
um prédio neoclássico, enfim, que estamos disputando a posse desse prédio há bem 50 anos, eu diria. E o Arquivo do Estado começou a fazer o tratamento. E é bom também uma coisa interessante, porque a direção desse arquivo entendeu naquele momento, né, que era fundamental compreender a história, primeiro montar a história administrativa daquela instituição policial. E qual era a lógica de organização do arquivo? Porque sem entender a lógica, você não entenderia a lógica da repressão. Portanto, o arquivo que lá está, ele tem a mesma organização que tinha quando era a polícia política, né? Isso foi fundamental para compreender. E para compreender, muitos dos profissionais ali tiveram que entrevistar policiais que trabalhavam ou que trabalharam nesse arquivo, que ajudaram a desvendar a lógica de organização, né? Portanto, é um arquivo, enfim, que tem uma multiplicidade imensa de suportes, filmes, fotografias, enfim. A história política brasileira, eu sempre digo que a história da República, né, ela está ali, passa por este arquivo, por outros arquivos. O Arquivo de São Paulo, que é um arquivo similar, é menor, foi objeto de um projeto de duas professoras da USP, professora Maria Pérez de Aquino e Dutti, não me lembro o primeiro nome, Dutti Carneiro, que, como um projeto de pesquisa financiado pela Fundação de Pesquisa de Fomento do Estado de São Paulo, elas, com um grupo de alunas da USP, também trabalharam. O acesso a essa documentação foi de muito diferente. No caso do Arquivo do Estado, do Rio de Janeiro, como ela foi objeto de uma lei estadual, o acesso foi a um determinado tipo de documento, ele foi restringido. Então, porque a polícia política produzia dois conjuntos de documentos. Um que são os prontuários, né? E outros são os arquivos temáticos. Em geral, já estou terminando, estou sendo rápido. Em geral, você pode, inclusive, percorrer a história das pessoas pelo arquivo temático. Mas o Arquivo do Estado de São Paulo, do Rio, entendeu que essa documentação do pré-60 poderia ser aberta, já poderia estar disponível, e do pós-60, não, para esses prontuários. Mas os arquivos temáticos totalmente abertos. Em São Paulo, como não foi objeto de uma lei específica, toda essa documentação ela foi aberta para todos, sendo que o pesquisador assina somente um termo de responsabilidade pelo uso que se faz dessa documentação. Bom, a nossa lei de arquivos é de 1991, onde pela primeira vez se votou no Congresso Nacional uma lei nacional de arquivos. Nessa lei nacional de arquivos, ela faculta o direito à informação como está posta na Constituição brasileira, né? E era dentro desse espírito que os arquivos funcionavam. No entanto, em 2002, o governo federal, né, fez uma nova lei onde mudava não só o período as temporalidades, portanto, aumentava para 50 anos, prorrogáveis por mais tempo que o produtor do documento quisesse, o tempo de sigilo, como simplesmente essa documentação que já tinha sido aberta foi absolutamente fechada nos arquivos públicos. A política de memória, o Arquivo Nacional começou, a partir da década de 80, recolher alguns fundos, não é isso, companheiro lá do Arquivo Nacional, alguns fundos do sistema periférico, né, é bom que se diga, né, mas também com essas regras bastante limitadas de acesso. A partir de 2002, essa documentação foi praticamente fechada, né? Houve toda uma movimentação da sociedade para abrir, etc. e tal. Isso nós só resolvemos agora na Lei de Acesso em 2011, que todo cidadão tem direito a... o meu colega já expôs toda essa... Portanto, o que eu acho que
diferencia a nossa política do Brasil em relação aos outros países é que nós temos um sistema de arquivo público muito estruturado. Isso para o bem e para o mal, viu? Porque quando você entra no sistema público do arquivo público, você tem uma burocracia própria do Estado que termina criando bastante obstáculos. O Arquivo Nacional entra nessa política de arquivos e, basicamente, na política de memória, já a partir de 2002, e mais precisamente 2008, mais ou menos, quando se cria um portal, um projeto que se chama Memórias Reveladas, que enfim, eu acho que é onde a memória revelada se burocratizou, mas de qualquer maneira se revelou pouco, mas se burocratizou. De qualquer maneira, entrou no âmbito do Arquivo Nacional uma demanda cidadã e uma demanda política, na verdade, por a abertura e produzir políticas de memória. Mas eu acho que quem no Brasil começou a produzir políticas de memória mesmo foi a Comissão da Anistia, né? Nós não temos, até a Comissão da Anistia, há 8, 9 anos atrás, nós não tínhamos nenhuma sistematização de uma política de memória, de uma política de Estado voltada para a memória. Tinha iniciativas de grupos de direitos humanos, mas muito acanhados, porque, diferente dos nossos colegas, dos nossos vizinhos, a sociedade brasileira viveu a transição de uma maneira acachapante, né? Só sobreviveu a esse período as famílias dos mortos desaparecidos. Todos os outros, eu me incluo entre eles, que sofremos, que fomos presos, etc., saímos desse processo muito, alguns perplexos, né, pela ressaca, enfim, mareados, e durante muitos anos tivemos uma atuação muito, digamos assim, setorizada, muito localizada, e foi só a partir, na verdade, da abertura desses arquivos das polícias políticas e depois das políticas construídas pelas comissões da verdade, pela Comissão de Mortos Desaparecidos e a Comissão da Anistia, que nós todos começamos a sair das nossas tumbas e reivindicar o direito à memória, à verdade, e aí estamos reivindicando o direito à justiça, que o Estado brasileiro teima em não ouvir esses clamores, né? Nesse aspecto, estamos muito mais atrasados que vocês, quer dizer, atrasados. Eu não gosto dessa palavra porque são formações históricas muito diferentes, né? Mas o enfrentamento que a sociedade brasileira sempre dá aos conflitos é um enfrentamento do acordo entre elites, que também não é muito diferente, mas, de qualquer forma, a cidadania brasileira ainda não tomou para si o enfrentamento do período da ditadura ou da cultura autoritária, né? E eu acho que isso está refletido nas manifestações hoje que pedem volta dos militares, etc. O que importa dizer aqui é o seguinte, que nós temos muito pouco, ainda poucos demandantes por justiça, né? Muito poucos. Ainda não é um direito incorporado na nossa subjetividade, né? Da subjetividade da sociedade brasileira, né? Enfim, esse é um processo em construção, né? E o que me parece é que a presença e a força das instituições arquivísticas do Estado no Brasil, que terminou tomando para si, ou sendo levadas, ou enfim, o Estado tomou para si a custódia dessa documentação, tem um lado que me parece interessante, por causa da preservação, da sistematização, etc., mas tem um problema, que é o problema da publicidade e de políticas de memória, né? Então, rapidamente é isso, porque nós temos um avião a ser tomado. Eu agradeço e desculpa não ter... Muito obrigada.